CRB 0, Cruzeiro 2. A Raposa foi muito eficiente, garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Visão para Jogo está de volta, de novo para falar de Cruzeiro e de novo para falar de um time muito bem treinado e muito eficiente com o Léo Jardim. É um Cruzeiro que ataca um bloco baixo no primeiro tempo e que consegue, de maneira muito direta, assustar bastante o CRB e fazer gol pressionando alto até o final. Impressionante. Alexandre Senechal tá ligado em todos os detalhes, acompanhou a partida e traz a análise muito bem interessante desse time do Cruzeiro que, olha, é organizado, é interessante, pegou um sufoco do CRB, que é bom time, apesar de não estar mostrando isso na Série B do Campeonato Brasileiro. E assim, é legal porque o Flamengo caiu, o Palmeiras caiu, o time em melhor fase na Copa do Brasil hoje é o Cruzeiro, né? É verdade, e aí pode ter um caminho aberto, é claro que vai ter o sorteio ainda no começo da semana que vem, para conseguir buscar mais um título de Copa do Brasil, né? O time do Cruzeiro ganha a Copa do Brasil toda hora, né? Toda hora já são 6 conquistas. E o Cruzeiro é legal porque a gente vai ver aqui alguns lances que mostram as qualidades e também as deficiências que o Cruzeiro tem contra esse estilo de jogo. Até pode ser um segredo aí para outros técnicos também observarem como o CRB se comportou, principalmente no primeiro tempo. Mas a grande questão é como o Léo Jardim, ele tenta ter, o Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro, tenta ter um jogo de construção atrás, mas que ele vai virar vertical muitas vezes, né? Aqui ele joga no sistema de 2 zagueiros, mas faz a saída com 3+1, utilizando os 2 volantes, né? Eu vou até voltar aqui um pouquinho, porque a gente tem Vidal pela esquerda sempre sendo esse cara que faz a construção, até com praticamente um meia esquerda, né? A gente vai ver isso aqui na análise. O Fabrício Bruno para dar a sustentação na jogada como primeiro zagueiro, o zagueiro central, e o Romero descendo para ser aqui o zagueiro pela direita, com o Lucas Silva fazendo esse 3+1, que é um 3-1-6 algumas vezes, né? Exatamente. E é interessante, o CRB só esperando você dar o like, tá? Sim, deixa o like aí, pô, ajuda muito. E ó, torcedor do Cruzeiro tem uma playlist com um monte de vídeo do Cruzeiro. Toda semana tem vídeo do Cruzeiro aqui, praticamente todo jogo, tá? Merecendo, né? É, pô, se inscreve no canal também, que é muito importante, tá? Vamos nessa. O CRB em bloco baixo, né? A gente vai ver isso também mais pra frente. E aí é interessante, porque os 2 laterais, o William pela direita e o Kaique Bruno pela esquerda, eles são jogadores que eles abrem muito o campo. Aqui é a saída de 3+1 que a gente estava falando. Isso. E a gente vai chegar no próximo momento em que a gente vai ver esse posicionamento do ataque do Cruzeiro muito bem desenhado. O Christian é o ponta direita, o Wanderson é o ponta esquerda. Só que os dois, eles vêm mais para dentro para ajudar a municiar o ataque com o Matheus Pereira, que tem uma função com muita liberdade no campo, e o Caio Jorge, que tem um vídeo aqui dele no canal mostrando justamente esse comportamento dele. É um centroavante que ele não fica de costas, não fica na parede. Ele tenta sair para gerar jogo, praticamente um falso 9, não é exatamente a função dele, mas é um cara que sai da referência para tentar ajudar a municiar esse ataque e depois correr com essa bola de frente e ter campo, que é no que ele é o melhor, né? No que é a melhor característica do Caio Jorge, artilheiro do Brasileirão e com 2 gols na Copa do Brasil também nessa temporada. Então é esse 3-1-6 que a gente falou. Até não tá aparecendo o Wanderson e o Kaique estão fora né? do frame, né? Mas ainda assim. Mas eles fazem essa linha em cima porque o CRB marcava também com praticamente uma linha de 6 embaixo, com os 4 jogadores da defesa, o Douglas Baggio e o Thiaguinho descendo bastante. Ó o Wanderson aqui, o Kaique ainda fora do frame, bem aberto, tá? Então dá pra ver. O Kaique tá por aqui. Wanderson, Matheus Pereira, Caio Jorge, Christian e William. Bem bonitinha a linha com 6 jogadores do Cruzeiro, né? E você tem o Villalba aqui, tem isso da condução. O Villalba é um jogador que consegue conduzir de perna esquerda e quando chega nessa área do campo ele tem qualidade para lançar. E aí você repara, né? São 3 caras do Cruzeiro atacando a segunda trave. Um setor que tem um jogador do CRB. Então se essa bola é bem virada... O Thiaguinho tá atrasado aqui, né? O Thiaguinho tá para trás do William. Já ficou para trás da jogada. Exatamente. Então se essa bola é bem virada pode gerar uma chance muito interessante, né? E aí por isso que eu falei também no início que são os prós e os contras do Cruzeiro, as qualidades e também as deficiências. Porque o Cruzeiro no primeiro tempo insistiu demais nessa jogada forçada pro outro lado. Aqui até tinha superioridade numérica na jogada. Sim. Só que o Cruzeiro muitas vezes pegava uma zaga do CRB fechadinha e com o Vidal pelo lado esquerdo principalmente, tinha que apostar nessa bola longa. Aqui fica bem legal, né? Porque a gente destacou o posicionamento médio do CRB. Médio não, né? Mas a questão de como o CRB tentou se fechar, apesar de ser um time que é um dos mais ofensivos da Série B. Pois é. Tem destaque nos números na Série B, questão de finalizações, chances criadas, chances perdidas, posse de bola. Em vários ele é ou o primeiro ou o segundo colocado. Levantamento do nosso brilhante William Borges, que hoje está na produção desse vídeo aqui,
Mas a questão é que contra o líder do Campeonato Brasileiro, contra um time que está sendo uma das sensações do ano, não ia jogar depois de trazer um 0x0 de Minas de peito aberto. Sim. Fecha em linha de 6. Douglas Baggio é o ponta direita, vem fechar aqui do lado direito. A zaga, Matheus Ribeiro, o Henrique acabou até se machucando no jogo, o Fábio Alemão, o Léo Campos, o lateral esquerdo, e o Thiaguinho, que é o ponta esquerda. Muito bom jogador o Thiaguinho, Beijo, tá? muito hora de fazer um VPJ dele aqui também. Olha, e dele e do Danielzinho, tá? É, também. Fecha uma linha de 6 praticamente na defesa, com o Igor Militão, que é praticamente o único volante desse time, junto com o GG e Danielzinho, que são dois meias que fazem essa trinca no meio, e o Herculano aqui fazendo também, fechando, né, que era o centroavante, fechando. O GG que também vale vídeo, tá? Também GG vale. É muito bom meia, cara. Apesar do pênalti perdido ontem, Exato. Vale bastante também. Você vê que o CRB, ele fecha demais o campo. E o Cruzeiro, como tem essa dificuldade, não tem uma parede na área, acaba tendo que forçar um pouco essas jogadas, né? Então você vê, o Matheus Pereira fica cercado por 3 jogadores, essa bola é recuperada pela defesa do CRB. Mas assim, olha, também é importante, né? O Matheus Pereira conduz para a ponta esquerda ali, quem rouba a bola dele é o Breno Herculano. É o centroavante. O centroavante do CRB veio até a área para tentar desarmar a jogada. Isso é importante citar. Claro que falta ainda para o Cruzeiro. E claro que não é o jogo que o Cruzeiro mais se sente confortável em fazer. Ainda assim, cara, pode ser o Manchester City. Vai pegar esse time num 6-3-1... vai ser muito complicado, cara. Vai ser muito difícil de atacar. Tem as dificuldades. Aqui no setor é bizarro, né? O Kaique até passou. Muita gente, cara. Só que eram 3 em cima. Não, né? Os 11 jogadores do Cruzeiro estão para trás da linha da área, do CRB. E tinha sobra aqui, né? Então, Exato. É uma situação que não é tão simples assim, né? Por isso, o Cruzeiro teve tanta dificuldade no primeiro tempo. E aí a gente vê, de novo, né? O Cruzeiro com a posse, Lucas Romero vindo para fazer o terceiro zagueiro, o William já espetando para arrastar o Thiaguinho para levar a marcação. De novo, 3+1, né? Os 3 mais o Lucas Silva. Bola longa. O Cruzeiro abusou demais da jogada. Ela até entra pelo lado direito. O CRB já recompõe inteiro. A virada rápida é importante. O Matheus Pereira até tem um pouco de liberdade. E aí essa bola vai acabar chegando aqui embaixo de novo. O Matheus Pereira tem opções na área. E vai buscar o segundo pau. Só que assim, aqui tá de mano. Mas tem 1, 2, 3, 4 jogadores para 3 jogadores entrando. Não está em superioridade numérica. O CRB teve esse mérito de conseguir frustrar o Cruzeiro. E acho que era mesmo a ideia do Barroca de não conseguir, de não ter de tentar segurar o máximo possível, né? Esse placar fechado para tentar buscar alguma coisa depois no segundo tempo contra o Cruzeiro. Só que aí acaba tomando gol, né? A gente já vai chegar nele. E aí se liga na variação, né? Se o Cruzeiro construía muitas vezes num 3+1, agora o Vidalba e o Fabrício Bruno, 2 jogadores em linha, com o Lucas Romero e o Lucas Silva. Então é um 2-2-6, né? Não um 3-1-6. Muito por conta da falta de pressão do CRB na primeira linha, né? Você não precisa ter os 3 abertos se você não tem, só tem o Herculano, né? O Breno Herculano para fazer essa pressão no ataque. Você pode ter os 2 volantes um pouco mais à frente, né? Eu acho que foi isso que o Leonardo Jardim enxergou para tentar ter um pouco mais de superioridade nesse meio campo. E aí se liga, né? William, Christian, Caio Jorge, Matheus Pereira, Wanderson e Kaique fora do frame. Essa bola vai rodar pro outro lado na sequência da jogada e a gente vai ver ainda mais essa linha de 6 muito bem montada. E, cara, como é que os caras saem daqui? E aí que dá pra ver. O Kaique vai receber, Wanderson, Matheus Pereira, Caio Jorge, os outros 2 jogadores que compõem a linha de 6. 6 caras na última linha é muita gente, né? Mas o CRB marcava muito baixo. Então você tem que tentar ter essa superioridade numérica, você tem que tentar ter essa maioria de jogadores no último terço. O Kaique vai tentar 1 contra 1 e talvez isso tenha faltado pro Cruzeiro, jogadores de 1 contra 1 pelo lado do campo. Mas olha esse setor aqui, cara. Todos os jogadores, praticamente do CRB, tirando aqui o GG e o Breno Herculano, os 8 que sobram estão marcando aqui. E o Cruzeiro tá com o Lucas Silva, o Lucas Romero, os 2 zagueiros e com 6 jogadores na última linha. Então é um 8 contra 6. Em inferioridade numérica. Exato. Sempre, se você ligar longo, se você fizer a fatiada para dentro da grande área, pro último terço, dificilmente você vai ganhar essa bola ou vai ganhar a segunda bola, porque você tem menos jogadores. Então você tem que tentar espaçar essa jogada, você tem que tentar espaçar essa defesa. E tava batendo na zaga e tava voltando. Então era muito difícil. E aí as dificuldades do Cruzeiro, né? Vou deixar rolar, porque de novo, nesse posicionamento, os 2 volantes são um pouco mais à frente. O Lucas Silva é muito importante para encontrar esse tipo de quebra de linha e é muito bom jogador, tá? E tem feito muito bem isso. Tem inclusive vídeo dele aqui no canal falando sobre essa função dele no Cruzeiro. A questão você tem que ter uma participação um pouco maior. E aqui você tem já a linha saltando. E aí o Vidalba vindo ser esse cara que traz uma mudança nesse comportamento do Cruzeiro. Porque quando ele consegue vir carregando essa bola, ele tem que desequilibrar um pouco o meio campo. Sim. Até nessa bola estava longa, né? De novo fecham 2 jogadores, não tem muito resultado de novo. Mas aqui é um lance que é legal de mostrar, porque ele vem, como eu disse no início,
quase como um meia esquerda. Ele consegue criar a jogada pelo lado, é claro que vai ter que voltar, né? Tá tudo muito fechado, mas Exato. é uma opção a mais, né? Começa a ter um pouco mais de jogo nessa construção. Você não precisa ter 3 caras na base da jogada e um volante. Sim. Como você não precisa ter 2 caras na base da jogada e 2 volantes. Você pode ter um cara na base da jogada e 3 jogadores mais à frente. Perfeito. E o Djalma se torna esse meia esquerda, né? Isso é legal, porque daí ele vem para construir como esse meia esquerda, desequilibra a marcação, não dá em nada, dá um escanteio. Só que no escanteio, o próprio Vidalba aproveita a falha do Matheus Albino no cruzamento do Matheus Pereira e faz o gol na segunda trave. Então, assim, o Vidalba gera a jogada do escanteio e marca o gol na sequência. A forma que o Cruzeiro encontrou de desequilibrar na bola parada, porque com a bola rolando estava muito difícil. O Cruzeiro fez a mudança e teve um pouco de superioridade nesse final de primeiro tempo. Sim. Só que mesmo assim estava difícil. Precisou de uma bola parada para conseguir fazer o gol. Foi ficando cada vez mais confortável, conseguia colocar mais caras na última linha e aí quando conseguiu ter o Vidalba como um meia esquerda, ele conseguiu ter a qualidade para fazer o cruzamento perigoso e o Fábio Alemão cortar para trás. Para trás. E assim, muito pressionado. A bola veio atrás dele, ele teve que se virar para jogar essa bola para trás. Não e aí foi um cruzamento que ficou fácil para gerar essa jogada de perigo, o Vidalba faz o gol. Assim, não é a melhor maneira de se encarar, não é o jogo mais criativo do mundo, mas é muito eficaz, é muito eficiente. Mas é importante de mostrar, né? Porque o Cruzeiro viu que podia arriscar um pouco mais, podia subir um pouco mais pela falta de pressão na primeira linha. Exato. E isso fica claro nas mudanças que foram feitas no primeiro tempo, para o Cruzeiro conseguir ter o Vidalba com um pouco mais de liberdade e sair o gol. Segundo tempo, o Cruzeiro muda, porque já tem 1-0 no placar, já tem a vantagem. Agora o CRB é obrigado a se abrir. Sim. O CRB vai ter que sair para pressionar. Você não vai me pressionar? Não tem problema. Laterais mais na base da jogada, volantes mais na base da jogada, manter a posse. Não é a característica mais marcante que o Leonardo Jardim implementou no Cruzeiro nesse ano e não é o grande ponto do Cruzeiro na temporada. Mas um time que tem qualidade para fazer isso. Sim. Bola no William, bola volta no Fabrício Bruno, tem Vidalba, tem o Kaique, Lucas Romero e Lucas Silva vindo aqui na base. Então o Cruzeiro chama o CRB. Sim. Vamos ficar com a bola aqui, vamos tentar jogar um pouco mais curto para aproveitar a superioridade no placar. Né, os 2 volantes posicionados como volantes, nenhum deles fazendo parte de um trio, nem nada do tipo, né? E você entende, e aí a gente vai mostrar o CRB mais com a bola, mas o cenário do jogo é muito positivo pro Cruzeiro, né? Porque é um time que adora a transição, adora o jogo rápido e criou chances dessa maneira. Criou porque o CRB teve que se expor. Então, o gol, no finalzinho, gera um cenário perfeito pro Léo Jardim e perfeito pro Cruzeiro. Perfeito. E aí é legal, né? Claro que o CRB ia ter que se abrir, o CRB ia ter que buscar um pouco mais o campo de ataque e com as mudanças até começa a fazer isso, né? O CRB que tem agora o Matheus Ribeiro como lateral esquerdo, né? Ele vem, o Léo Campos sai, entra o Everton no lateral direito, o Matheus Ribeiro vem para ser um lateral de pé trocado pela esquerda, uma substituição que o CRB tem feito muito na temporada. Sim. O Matheus Ribeiro tem a qualidade para jogar como interno muitas vezes e aqui está posicionado até um pouco mais para dentro, com o Thiaguinho, que é um cara mais importante no 1 contra 1, sendo o cara do lado esquerdo. Já é o Mikael como centroavante, um cara muito bom na parede, o Douglas Baggio e o Everton vem fazer esse corredor direito. Ele não está aqui na imagem, ele está pontuado porque ele vai aparecer, mas ele vem fazer esse corredor direito, tendo o GG e o Danielzinho na base da jogada para conseguir fazer essa construção, né? Então é um CRB que tem que se abrir mais, né? Não tem o que fazer. O Meritão aqui é o da base, né? Como eu dizia, Danielzinho e GG por dentro, GG como meia pela direita, Danielzinho como esse meia esquerda do time. Um time que joga muito ofensivamente, né, como a gente destacou. Sim. Então tem que se abrir mais, não tem o que fazer. E o Cruzeiro vai aproveitar, a gente vai ver no vídeo depois na transição. E é interessante que no primeiro tempo, o Cruzeiro que colocava 6 caras na última linha, o Cruzeiro que colocava muita gente, aqui o Douglas Baggio vai atacar o meio espaço entre o Vidalba e o Kaique para gerar uma chance perigosa, né? Mas assim, era um Cruzeiro que fazia muito isso no primeiro tempo. A lógica se inverte. O segundo tempo, por mais que sem tanta imposição, mas em momentos o CRB tentava fazer o mesmo. Colocar 5 caras na última linha, ter os 2 armadores, Danielzinho e também o GG, com o Meritão entre eles, e aí os 2 zagueiros subindo bastante. É importante notar que é o Segovia, né? O zagueiro pela esquerda, que substitui o Henry no primeiro tempo ainda, que vai fazer esse cruzamento pro Douglas Baggio quase fazer o gol pro CRB. Vamos até mostrar o lance, mas é importante, né? Porque o Cruzeiro ele sofre mais riscos e sofreu muitos riscos, tanto que teve o pênalti, que a gente vai chegar nele também daqui a pouco. Exatamente. Só que é um time que sente-se mais confortável nesse cenário. É um time que gosta de ter o espaço para ter o contra-ataque. E aqui a gente vai mostrar esses lances. Porque o Cruzeiro perdeu de matar o jogo. E aí destaque no Matheus Pereira, que participou de praticamente todos, né? Aqui o Caio Jorge tinha opção. Até tinha o passe. 3 jogadores entrando, né? O Matheus Pereira estava livre, o Caio Jorge, numa noite infeliz ontem, acaba finalizando para fora. De novo,
jogada de transição, dinâmica de terceiro homem com o Matheus Pereira, ele faz a parede, a bola vem à esquerda, ele passa e tem a jogada em que o Caio Jorge perde o gol embaixo do gol, né? Isso é inacreditável. Pela fase que ele não podia vive, perder. Né? Sim, sim. Ele bate meio de canela com a perna esquerda, meio torto. Não é tão fácil porque né? a bola vem em cima dele, sim. né? Mas ainda assim, da qualidade dele, espera-se que ele faça o gol, né? Exatamente. De novo, né? O CRB sai, o Cruzeiro na sua melhor característica. Primeira bola, aqui com o Lucas Romero. Segunda bola, aqui com o Lucas Silva. A bola vai entrar aqui pelo meio, pelo lado esquerdo, né? Mais na faixa central com o Matheus Pereira. Terceiro passe vai ser aberto lá em direção ao Wanderson. A bola vem do lado esquerdo do campo. Tem um contra um muito forte, o Matheus Pereira já está na jogada, recebe o quarto passe já dentro da área, e aí toda a qualidade do camisa 10 de limpar e quase fazer o gol para o Cruzeiro. Por que esse lance é tão legal, Vincenzo? Isso é o que o Léo Jardim tem conseguido extrair de melhor do Cruzeiro na temporada. Sim. Jogo vertical, não com bola longa como foi no primeiro tempo, com bola no pé. Claro que o CRB já estava mais aberto, tem mais espaço, era um jogo com uma outra característica por conta do gol do Vidalba no primeiro tempo. Mas foi assim que o Leonardo Jardim moldou a melhor versão do Cruzeiro e o Cruzeiro conseguiu mostrar também um pouco, principalmente no segundo tempo, na noite de ontem. Em 4 passes, saiu da defesa e chegou numa bola na trave, né? Em 4 passes. É difícil demais você fazer isso, é difícil demais, com muita movimentação e com muita qualidade você conseguir fazer isso. O Léo Jardim faz e faz muito bem no Cruzeiro. E aí, outra coisa que é importante destacar ao longo do segundo tempo é que, ainda assim, mesmo em vantagem, o Cruzeiro não fechava-se num bloco baixo. Sim. Tentava sempre pressionar, tentava sempre saltar a pressão. Em momentos, e a gente vai mostrar, deu certo. Em momentos deu errado, vamos mostrar a partir de agora. Mas os dois traços do trabalho do Léo Jardim pelo Cruzeiro muito claros. Esse jogo muito direto, muito rápido, e um Cruzeiro que pressiona e pressiona muito bem, né? O teu gancho é muito bom, porque a gente vai chegar justamente nisso, né? Pressão altíssima do Cruzeiro já na segunda metade do segundo tempo. Isso pra lá de 30 do segundo tempo, tá? Ainda sem as substituições, né? Ainda tínhamos Matheus Pereira Sim. e Caio Jorge no campo, depois Gabigol e Eduardo entraram no lugar dos dois. Mas o Matheus vai pressionar o Matheus Albino. Matheus Pereira vai pressionar o Matheus Albino. Numa saída errada do goleiro do CRB, quase sai o gol. Só que é o mérito e o monstro do Cruzeiro de novo. Pois é. Porque é a característica do time. Vai pressionar alto. Matheus Pereira e Caio Jorge pressionando alto o Matheus Albino. Quase saiu o gol na outra. Nessa tem a bola longa. E aí, em definição, né? Kaique falha, Vidalba salta e não resolve. A bola chega no William Potker aqui do lado direito. Ele invade a área, faz a jogada para trás e é a jogada do pênalti, né? É a jogada que gera o pênalti. É a jogada do pênalti. É um Cruzeiro que salta a pressão até o final do jogo, mas num salto errado de pressão, em que a zaga não conseguiu se encaixar, a bola é colocada nas costas da zaga, o Potker faz a jogada e gera o pênalti. Então, pressionar é muito importante, sim. Acho que o Cruzeiro não vai nem por isso deixar de pressionar. E não deixou, né? Sim. Mas é interessante ver que um traço muito importante do time do Cruzeiro, se mal executado, ele pode gerar perigo, né? As costas da zaga podem ficar... podem não estar resguardadas nesse momento, né? Você que é seguidor antigo aqui da WTV, a torrara no canal, tá? Análise do pênalti. É verdade. Hoje temos Vincenzo, explique-nos, por favor. Vamos lá, o GG parte pra bola, eu vou parar bem no momento em que ele for bater na bola. O Cássio tá caindo, o GG tá de cabeça erguida. Faltou confiança pra mudar o lado. Faltou confiança para mudar a batida, né? Ele vê o Cássio caindo, ainda assim ele bate no canto de confiança, deve ter treinado dessa maneira e ainda assim vai cruzar a batida, né? Até mais pra frente a gente mostra que o Vidalba não parece ter invadido, tá? Existe um ângulo que mostra que talvez ele tenha invadido sim, mas ainda assim, na sequência do lance aqui, quando o GG bate na bola, ele ainda parece estar fora da área, mas é muito interpretativo. Enfim, essa parte do pênalti só para mostrar que a hora que o GG parte pra cobrança e ele vai pegar na bola, ele tá de cabeça erguida. Sim. Ele tá olhando pro Cássio, ainda assim ele bate no canto que o Cássio cai. Já tava caindo, né? E aí, adiantado aqui no canto da imagem ou não o Vidalba, e esse canal não fala de arbitragem, ele é o responsável por pegar o rebote. Não, determinante. Então, o Cássio faz a defesa, o GG tenta chegar, o Vidalba faz o corte. Determinante. Aí, é questão de arbitragem, fica a teu critério, você pode falar aqui nos comentários se você achou que esse pênalti deveria voltar ou não. Mas a questão é, o GG faltou confiança e o Vidalba é fundamental na jogada. Aqui é o lance do gol, né? O Eduardo vai pressionar, o Gabigol já está em campo. Isso aí, 50 do segundo tempo, o Cruzeiro pressionado. Os dois nos lugares de Matheus Pereira e Caio Jorge. O Cruzeiro não abdica da sua ideia, não abdica da sua forma de jogar. E por isso faz o 2-0. A classificação tinha ficado definida no lance em que o Cássio pega o pênalti do GG. A classificação tem o martelo batido e crava um 2-0 jogando lá em Alagoas, com o Cruzeiro fazendo esse gol no finalzinho, porque não abdica das suas características. Poderia ter sido eliminado porque não abdicou das suas características, Sim. e é do futebol,
e leva um 2-0, porque mantém a pressão, mantém a forma de jogo e mantém o que o Leonardo Jardim fez para esse time virar um dos principais times do Brasil, um dos favoritos, como diz o Vincenzo no começo do vídeo, para ganhar a Copa do Brasil e também lutando firmemente com o Flamengo, com outros times também, nessa reta inicial, metade do Campeonato Brasileiro, pelo título também da maior competição de futebol do Brasil. É um Cruzeiro muito interessante, gosto muito de ver jogar e acho que vai dar trabalho nessa Copa do Brasil, viu, Vincenzo? Com certeza vai dar trabalho e é interessante como o Cruzeiro, mesmo fora da sua principal característica, que é ser um time direto e em transição, no primeiro tempo consegue encontrar o gol. Mesmo não jogando da maneira mais bonita possível, mas é muito eficiente, é muito inteligente em colocar muitos caras na última linha e apostar nessa bola longa, apostar no aproveitamento das bolas paradas. Uma vez que tem durante o jogo um momento em que ele pode colocar o seu melhor, o Cruzeiro é absoluto, colocou bola na trave, perdeu 2 chances claras com o Caio Jorge, poderia ter feito um placar mais elástico. Ainda assim, acaba tomando uma bafa do CRB em determinado momento, é mata-mata, é sempre e é do muito futebol complicado. também. É natural. Ninguém vai dominar o jogo 90 minutos. Mas assim, faz o gol na sua pressão aos 50 minutos. Isso é o mais bonito desse jogo do Cruzeiro. Os caras estão tão dentro da ideia do Leonardo Jardim que aos 50 do segundo tempo, os caras estão lá pressionando, roubando bola e fazendo gol para matar jogo. É um time que cumpriu à risca a sua proposta do primeiro ao último minuto. E isso é lindo de ver no futebol. Torcedor do Cruzeiro, curtiu a análise, curtiu a parada? Deixa o like é muito importante. E ó, se inscreve no canal, toda semana tem vídeo do Cruzeiro, todo jogo do Cruzeiro tem análise aqui na OWTV, beleza? Deixa o like, é importante, se inscreve no canal, você pode se tornar membro aqui do canal também e ajudar muito. E ó, tem até um Pix aqui, tá sentindo o seu coração e ajudar um projeto de jornalismo independente que sempre precisa de ajuda. Deixa um Pix aí que é muito legal também, beleza? Aquele abraço, tamo junto, até a próxima.